Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 19 de setembro. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. O território da Galileia era o território onde Jesus chamou os seus discípulos, no mar da Galileia. Voltar ali significa recordar o primeiro amor, recordar o chamado, recordar a origem da vocação. A igreja convida os casais, os padres, os religiosos a sempre voltarem ao primeiro amor, recordar aquele momento onde tudo começou, quando o padre sentiu o chamado da vocação, quando o casal sentiu o chamado para o sacramento do matrimônio, a celebração da ordenação, a celebração do sacramento do matrimônio. Então Jesus volta à Galileia, onde chamou os discípulos e ali ele está ensinando os discípulos. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus ele é muito claro, sempre foi muito claro com os seus discípulos e apóstolos. Ele sempre dizia: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o modelo de renúncia, de seguimento e de cruz é do próprio Jesus. Ele renunciou a tudo, ao seu poder, renunciou à sua glória por um momento para estar no meio de nós. Desceu do céu para estar no meio dos homens, sofrer conosco. Ele tomou a sua cruz nos ombros e seguiu a vontade do Pai, fez de tudo, até as últimas consequências, pelo sim ao chamado do Pai, que o enviou ao mundo para nossa salvação. E Jesus foi muito claro, mas o evangelista diz que, porém, os discípulos não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Não compreendiam porque Jesus falava da ressurreição dos mortos. E ninguém nunca havia visto alguém ressuscitar dos mortos. Para eles, a morte era o fim. A dor, a cruz seria os últimos atos de Jesus. Não acreditavam que seria possível alguém ressuscitar dos mortos. Era algo incompreensível. Também os discípulos não compreenderam o sofrimento de Jesus. Achavam que Jesus veio para libertar o povo a partir do poder, da vingança, a partir da força. E era escandaloso para eles entender que Jesus abraçaria o sofrimento e a cruz. Na vida da gente também é assim. Temos muita dificuldade de entender o sofrimento. Por que meus filhos sofrem? Por que meu pai sofre? Por que as pessoas que eu amo sofrem? Então, o sofrimento nos escandaliza, o sofrimento abala a nossa fé, se não estivermos firmados em Deus. E, porém, os discípulos começaram a discutir no caminho. E Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. O silêncio dos discípulos é um silêncio de quem sente vergonha, um silêncio de quem não sabe o que dizer, porque não estava discutindo sobre o reino, mas sobre o poder, sobre quem era o mais importante. Jesus então sentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então, o caminho é a humildade, o caminho é servir, servir com amor, se doar. E em seguida, para dar um exemplo
de seguimento, de serviço, de humildade, Jesus pegou uma criança, abraçou-a, colocou no meio deles e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Aqui nós nos recordamos não somente dos orfanatos, não somente das pessoas, dos religiosos e religiosas que cuidam das crianças, mas nos recordamos também dos pais, dos avós, tios, padrinhos, de todos aqueles que acolhem a criança com um sorriso, com um abraço, com testemunho e cuidam da criança, cuidam para que elas tenham proteção, para que elas tenham direito ao descanso, ao lazer, né, à diversão. Todos nós podemos cuidar das crianças, todos nós podemos ser catequistas, ser um modelo, mas ai daqueles que fazem as crianças sofrerem, ai daqueles que dão mau exemplo para as crianças, porque irão prestar contas a Deus. Muitos acham que simplesmente pagando uma pensão para uma criança já está fazendo a obrigação, cumprindo a obrigação, e isso é o mínimo do mínimo. Ser pai, ser mãe é dar amor, atenção, presença, carinho e amor, coisas que o dinheiro não podem comprar. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe seu domingo, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.